Olá, meus amados. Eu vim fazer esse vídeo hoje porque me fizeram uma pergunta muito comum entre muitas pessoas. Me perguntaram se Deus é bom, se o nosso Pai é bom e misericordioso, porque nos colocou num mundo de sofrimento e dor. E essa é uma pergunta que me entristece um pouco, porque é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo de responder. Fácil para mim, né? Que já entendo. E mesmo antes de entender, mesmo antes de compreender a história, eu sentia no meu espírito que havia algum motivo, porque eu nunca duvidei da misericórdia do nosso Pai, nunca duvidei da bondade do nosso Pai. Mas era uma pergunta que eu não sabia responder. Hoje eu posso responder essa pergunta e eu tô fazendo esse vídeo para explicar um pouco do que aconteceu. E para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar lá no início. E para aqueles que pensam que o início, né, foi aqui na Terra, que tudo começou aqui nessa Terra, nesse planeta que na verdade não é um planeta, é um reino, né? O início não foi aqui, o início foi lá no reino do nosso Pai. Então, para responder essa pergunta rapidamente, eu vou ter que contar uma história e espero ser um pouco breve, porque eu não quero demorar muito nesse vídeo, eu não gosto muito de me estender. Então, meus amados, para vocês que estão começando agora a pesquisar as coisas do nosso Pai e entender, tudo começou lá no reino do nosso Pai, quando o nosso Pai era único no reino. E aí ele criou o Messias, né? Do pó da terra, ele criou o Messias, que é o nosso Salvador. O primeiro anjo a ser criado. Depois do Messias, o nosso Pai criou 1.500.000.000 anjos. Mais ou menos por aí, né? O segundo anjo a ser criado foi Israel, depois as duas testemunhas, e assim foi. Não sei a ordem exatamente, né? Se foi as duas testemunhas primeiro, depois Israel, mas sabemos que o Messias foi o primeiro. E Israel era um anjo mais novo que o Messias. Então, o que acontece, meus amados? Israel, ele começou a ter ciúmes do Messias, porque o Messias andava sempre com o nosso Pai e conhecia toda a ciência, conhecia tudo do nosso Pai, tudo. E Israel começou a questionar, começou a ter inveja. Muita gente conhece essa história, né? Que Israel queria ser melhor que o Messias, queria ser como o nosso pai, queria ter o poder de criar. Então, o que acontece? Israel, ele foi pedir concepção ao pai, foi pedir poder ao pai. E o pai, sabendo de todas as coisas, claro, não deu poder a Israel, poder de criar, porque ele queria criar tudo diferente no reino do nosso pai. Então Israel começou a sentir revolta, ódio de tudo isso. O que acontece, meus amados? Israel criou uma fronteira no reino dos céus. Lá ele queria reinar, ele queria ser mais que o Messias, queria se igualar ao nosso Pai. O que ele fez? Ele queria reinar, então para ele reinar, ele tinha que ter seguidores. E aí ele começou a trabalhar a mente dos anjos, né? Quando eu falo anjos, são pessoas que o nosso Pai criou, né? Não é aqueles anjos de asinha, tal, não, pessoas, homens, né? Então o que acontece? Israel, ele
trabalhou a mente e ele conseguiu levar para o seu lado 500 milhões de anjos. E a situação lá no reino do nosso pai estava ficando cada vez pior. Os anjos e o Messias, vendo que Israel estava convencendo, levando para o mau caminho uma grande parte do reino, eles foram ao nosso pai. E o nosso pai falou para eles, né? Filho, você já sabe o que fazer. Nessa época, o nosso pai estava criando a terra, ou já tinha criado a terra, não sei bem ao certo. Mas a terra, aqui, esse mundo que nós vivemos, esse reino, foi criado e estava vazio. O que o Messias fez? O Messias juntou um grupo de 144 mil anjos, homens, né? E mais junto com as duas testemunhas, e expulsaram os 500 milhões de anjos para cá. Então essa foi uma parte do que aconteceu lá no Reino dos Céus. E muita gente conhece essa história, né? Sabe que uma terça parte dos anjos lá dos céus foram expulsos para cá, e esses anjos perderam sua glória, perderam poderes e viraram o que são hoje, né? Demônios, anjos caídos. Então é isso, meus amados. Eu queria explicar um pouco do que aconteceu lá no Reino dos Céus até chegar aqui na Terra. Quando o nosso pai falou para o Messias resolver isso, o nosso pai confiava no Messias. O nosso pai sabia que podia confiar no Messias. E o nosso pai falou para os anjos, falou para o Messias: só não seja igual a ele, não mate. Porque ele já era assassino, já tinha um coração assassino. O nosso pai já sabia disso. O desejo de Israel, né, que aqui na terra assumiu o corpo de Moisés, pesquisem se vocês não sabem essa história. O desejo dele, desde lá do céu, já era matar o Messias. Tanto que quando o Messias veio aqui na terra, Israel, né, Moisés, deixou o mandamento de morte para matar o Messias. Então, o nosso pai falou para eles: não mate, porque lá no reino dos céus já havia o mandamento, já havia a lei do amor ao próximo. Essa lei veio de lá, sempre existiu o amor ao próximo. Então, o início da maldade veio lá do reino do nosso pai. Começou com Israel. Então, o que acontece, meus amados? O reino do nosso pai ficou vazio. Os anjos ficaram tristes. O Messias se entristeceu. E o nosso pai decidiu fazer uma nova criação. O nosso pai decidiu preencher o reino, né? E o que acontece? Nosso pai criou Adão. E aí a história vocês já sabem.